Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Então, a gente vamos continuar, né, com a rota do Mateus, episódio 10, parte 3. Se você está gostando dos vídeos ou você gosta do Mateus, deixa o like, mas primeiro também assiste, né? Eu aceito críticas, algumas críticas, né, para eu melhorar, porque não vou entrar em detalhes nisso, mas eu recebi algumas sim, então sem enrolação, vamos pro vídeo. E se você perdeu a outra parte, eu recomendo você assistir o anterior vídeo. Pronto. Tá. Você foi acostumada a considerar as roupas como objetos de uso, não como obras de arte. Puriri colocou a pata no meu ombro, como sinal de apoio. Ah, tá, a gente parou na Puriri, né? Confesso que não sei muito bem o que pensar. Ela lamenta sinceramente por mim, mas também me deixa numa situação bastante desconfortável. Prefiro não reagir, estou muito constrangida. A Porreco se recompôs, enxugando uma lágrima com a boa. Tá bom? Bom, não é da minha alçada julgar os hábitos e costumes de outras culturas. Preciso admitir que uma parte de mim está impressionada pela sua ousadia. No caso, só preciso limitar seus trajes tradicionais. Então, conte mais ao respeito desses jeans. De que tecidos são feitos? Não consegui segurar uma pequena careta. Ela não vai gostar da minha resposta. São feitos de denim. É um tecido resistente, relativamente espesso. Suspirei. Sei muito bem como descrever com facilidade esse tecido. A lenda diz que, no início, eles foram fabricados em lona. Puriri franciu os olhos. Suas pupilas são duas fendas minúsculas. Interessante. Usaram um material grosseiro, desviá-lo do seu objetivo inicial. Transformá-lo em roupa e vender às tribos de bárbaros da terra. Mais uma vez, fui pega de surpresa pela sua reação. Sempre sou incapaz de prevê-las, é muito curioso. Por outro lado, sinto que logo vou me cansar de ser tratada como se fosse uma bárbara. Esse desafio se torna mais árduo a cada frase que sai da sua boca, minha querida. Trabalhar a Alons para fabricar trajes para uma infiltração. Tenho quase certeza de que será uma premiere. Confesso que gostaria que também fosse a última vez, se possível. Bobeiros no comissário. Eles devem ter lona por lá. Tem mais alguma coisa que eu deva saber ao respeito desses jeans? Tem. No geral, eles são azuis. São chamados de blue jeans. Claro, claro. Todos da mesma cor. Eles são de um azul específico? Azul marinho? Azul índigo? Índigo? Não, eles podem ser de qualquer tipo de azul. Ao falar em voz alta, percebi o absurdo do conceito. Existem de todas as cores, mas a maioria é azul. Não sei explicar o motivo. Só é isso. Só é assim mesmo. Muito bem. Vou ver o que posso fazer. Bom, e estas outras roupas, o que são? Está aqui, por exemplo. Passei a tarde inteira mostrando para Puriri diferentes roupas da terra. Ela fazia várias perguntas, às quais tentei responder da melhor maneira possível. Ela pediu para que eu desenhasse outra coisa, fizesse outras propostas. Fiz o melhor que pude para apresentar um inventário de possibilidades para ela. Ela elogiou bastante meus talentos de desenhista. Eu mesma fiquei surpresa com a facilidade com a qual eu fazia os esboços dos trajes. Fazia tempo que eu não desenhava. Outras coisas me preocupavam. Voltar a desenhar me trouxe uma alegria que eu não podia ter imaginado. Foi quase tão agradável quanto aprender a dominar meus poderes.
Ver nascer no papel as formas que eu desejava também tinha algo mágico. Eu poderia tentar desenhar usando meus poderes. Ler também me mostrou que eu podia usá-los de maneira bem específica. Isso podia até ser um ótimo treino. Prometi a mim mesma tentar assim que eu tivesse tempo para mim. De esboço a croquis, e conforme a conversa avançava, a tarde passou voando. Puriri fez a gentileza de me oferecer um jantar. Comemos juntas no ateliê. Pela abertura no teto, eu podia ver as estrelas. Sob essa luz, várias criações da Purreco eram radicalmente diferentes. Estampas até então escondidas se revelavam, fazendo os vestidos cintilarem com um brilho especial. A costureira me explicou que bordava um tecido especial que se iluminava à luz nas estrelas. Fiquei totalmente admirada. Ignorava tanta coisa sobre esse mundo. Mesmo essa loja que eu visitava com frequência ainda guardava tantos mistérios. Depois do jantar, Puriri agradeceu minha ajuda e me mandou dormir. Ela disse para que eu descansasse bem, já que o dia seguinte seria bem cheio. Eu precisaria tomar as medidas dos meus companheiros de aventura. Ela começaria a reunir o material do qual precisava. Antes de me deixar ir embora, ela me deu uma fita métrica. Vendo a maneira como qual olhei para ela, ela reservou um tempo para me explicar como tirar medidas. Felizmente, não estávamos falando de cortar trajes sobre medida. Eu só precisaria medir a largura dos ombros, a circunferência da cintura, a altura da cintura, o comprimento das pernas, a circunferência do busto e das coxas. Anotei tudo com todos os detalhes. Depois de todas essas explicações, deixei o ateliê surpresa por estar feliz com o meu dia. Não sabia como tinha sido o dia do Mateus, mas não senti mais nenhuma inveja. Para minha grande surpresa, tinha passado um ótimo momento na companhia da Puriri. Ah, sim. Havia algo realmente emocionante no amor sem restrições que ela sentia por sua profissão. Saindo da sua loja, fiquei pensando se ela dormia no ateliê. De qualquer maneira, eu só precisava voltar para o meu quarto, terminar a conversa. Não, a gente vai andar. Vamos ver. Eu quero ver outra coisa aqui. Não, se bem que eu vou gastar manas. Não, volta. Eu vou gastar manas. Volta. Tirei minha roupa rapidamente e fui para minha cama. Vincent esperava por mim, cochilando. Quando cheguei, ele se mexeu de leve, sem se levantar. Fiz um carinho nele. Ele deu uma leve ronronada sem acordar. O contato da minha mão com sua pelagem me relaxa. Só precisei de alguns instantes para fechar os olhos. Logo antes de dormir, meus pensamentos se voltaram para o Mateus. Ele está preocupado com alguma coisa, algo grave. Vou falar com ele, ajudá-lo. Ele me deixa para ajudá-lo. Vai ficar tudo bem. E poderemos ser... só preciso achar um tempo para falar com ele. E tudo ficará bem. Come ele? Como assim? Tá. Com ele. Não seria com ele? Tipo, separado? Meu Deus. Tá. Fui acordada pelo Vincent, que apoiava sua cabeça no meu peito. Ah, o quê? Oi, Vincent. Eu estou aqui. Coloquei minha mão no seu pescoço para acalmá-lo. Você é lindo, fofo, tudo de bom. Já acordei. Ele se sentou ao meu lado, língua para fora, cabeça inclinada para o lado. Dei uma olhada lá fora. Deve ser 10 horas.
É mais tarde do que imaginei. Preciso me apressar. Obrigada, Vicente. Você é um Seifun corajoso. O mais corajoso, inclusive. Pulei da cama e logo me vesti. O Hiri me pediu para tirar as medidas do Nebra, do Lance, do Matheus, do Leighton e da Huanshu. A boa notícia é que eles devem estar todos juntos. Então estão assistindo às aulas do Matheus para aprender a agir como humanos. Ontem eles combinaram o lugar onde teria as aulas. Preciso encontrá-los. Torço para que eles tenham ido para o mesmo lugar. Então tá, né? Vamos lá. Ai, Matheus. Entrei no jardim sem saber exatamente o que esperar. Nebra, Lance, Leighton e Huanshu estão sentados, alinhados na grama, bem comportados. Pelo visto, eles estão ouvindo com atenção o que o Matheus está dizendo claramente. É claramente desconfortável. Estou surpresa. Normalmente o Matheus não tem o menor problema em tomar as palavras em público. Eu ouvi várias vezes dando autógrafos no QG e pelas redondezas. Mas o exercício é diferente e concordo que seja mais difícil. O mais surpreendente é que outros guardiões e outras guardiãs estão assistindo a aula como alunos livres. Eles formam um pequeno público atrás da primeira fila, compostas pelo Leighton e pelos chefes da guarda. Confesso que não entendi o motivo. Curiosidade, imagino? Se houvesse aula sobre Eldaria na faculdade, provavelmente achariam estudantes para isso. Na fila dos alunos livres havia uma cauda com penacho branco que eu conhecia bem. Desviei de todos com descrição e fiz um sinal para a Cori. Ela se levantou e veio até mim, pedindo desculpas aos estudantes que incomodava. Tudo bem, é incrível. São os diferentes tipos de chapéus apaixonante. Diferentes tipos de chapéus? O que será que o Matheus está contando para eles? Precisei insistir para poder ouvir, mas não me arrependo. Você acha que são tão diferentes assim dos seus? Óbvio, você não tem como ter essa noção, claro. Mas, sério, visto da forma, a sua cultura é bem estranha. Se você está dizendo, acredito. Mas por que você está assistindo essa aula final? E os outros? Acabei de dizer, é muito interessante. Temos o direito de ser curiosos. Sim, claro, com certeza, só estou surpresa. E eu nem vou poder ir para a Terra, sendo que parece incrível. Eu adoraria ir com você e com o Matheus. Ser guiada por dois amigos num mundo totalmente desconhecido. Eu adoraria que você viesse, seríamos seus guias nas visitas. Com um pouco de sorte teremos outras oportunidades. Cori parece perdida em seus pensamentos. Ela balançou a cabeça. Com a Huanshu do outro lado, a guarda precisa de mim aqui. Precisamos de uma pessoa de cada lado do portal para mantê-lo aberto. Aliás, idealmente, seria preciso um de cada lado para abri-lo. De repente, a Cori assumiu um ar grave, preocupado, quase aflito, para dizer a verdade. Bom, fazemos o que é possível ser feito. Veremos no que vai dar. Eu gostaria de ver como é a Terra, mas pelo visto parece complicado, já que os humanos não têm cauda e eu tenho 7. Eu poderia até esconder minhas orelhas com um chapéu, mas as caudas... Então, é isso. Não posso ir com vocês. Coisa do destino, né? Fatalidade acontece. Mas agora, se você me der licença, queria acompanhar o resto das aulas. Ai, droga, eu apertei o botão. Tá bom.
Estamos todos atrás do pequeno grupo para ouvir o Mateus. Então, é isso. Esses são os animais da terra. Em todo caso, os que vocês poderiam acabar encontrando. Assim vocês podem evitar surpresas do que mais eu poderia falar. Já fiz uma lista, todos os tipos de Já fiz uma lista dos tipos de veículos. Vocês sabem o que é um veículo? Que catástrofe! Mas bom, não é a culpa do Mateus. Ele não teve tempo de preparar um plano. Ele está sendo obrigado a improvisar. Ele se deixa levar. Ele tenta alguma coisa. Não sabe aonde vai. O problema é que o público está interessado. Ouvir falar de outro mundo é fascinante de qualquer jeito. Apesar desse conteúdo não ter o menor interesse para a missão, uma mão se levantou bem na minha frente. Mateus a designou. Entre esses veículos que você está descrevendo, existem alguns que são feitos de madeira? Sim, alguns, especialmente os que vão na água. Ele divaga em certos assuntos, conforme as perguntas vão surgindo. Ele não controla a classe e só responde a todas as perguntas. Isso explica porque ele listou os diferentes tipos de chapéus. Existem também as gondolas em alguns países da Europa. Como explicar? É um tipo de barco feito para navegar em canais. O olhar do Mateus cruzou o meu. Ele parece completamente perdido. Li no seu olhar um pedido de ajuda. Preciso socorrê-lo. É a primeira, gente. A resposta é mais óbvia. Li no seu olhar um pedido de ajuda. Preciso socorrê-lo. Eu me levantei. Ele interrompeu sua fala enquanto me encarava. Os outros se viraram para mim, um pouco surpresos. Desculpe interromper, mas eu estou um pouco perdida. Estava pensando que, talvez, tudo isso que você descreveu, os chapéus, os animais, os veículos, são coisas que poderemos explicar quando estivermos lá. Talvez seja o caso de concentrar nossa atenção nas relações entre as pessoas, não? Como as pessoas se cumprimentam, como devemos nos apresentar, esse tipo de coisa. Ele parou para pensar um instante. Acho que vi gratidão no seu olhar. Parece ser uma excelente ideia, é verdade. Muito bem. Então, vou precisar de um voluntário. Para minha grande surpresa, a mão da Huanshu se levantou. Mateus ficou paralisado. Ela está tentando se aproximar dele? Finalmente, estou um pouco surpresa. Mateus pareceu um pouco perdido, mas fez um sinal para que ela se aproximasse. Muito bem, então fique aqui. Isso, assim. Pronto, então vamos supor que estamos nos vendo pela primeira vez. Essa é a minha parte favorita. Oi, eu sou a Huanshu, Renfeng Huang, chefe da guarda absinto. Quem é você? Não pude segurar meu riso. Mateus fez uma careta. Bom, eu não tinha pensado nisso, mas só os nomes. Os seus nomes não são muito comuns, ou até totalmente desconhecidos onde vamos. Vamos precisar achar nomes falsos. Digamos que você, Huanshu, se chama Helena, por exemplo. Para se apresentar, você precisa apertar a mão do seu interlocutor e dizer o seu nome. Tá. Mateus segurou a mão da Huanshu e a apertou brevemente. Ela retirou imediatamente sua mão, como por reflexo, recuando com um passo. Mas o que é isso? Todo mundo se toca para se cumprimentar? Isso mesmo. No início, servia para mostrar que as intenções eram pacíficas. Para provar que suas intenções são pacíficas, você pega minha mão? Desse jeito.
Você mesma pode constatar que estou desarmado e que confio em você, já que eu estou apertando o suficiente para você me atacar. Aliás, isso podia muito bem acabar acontecendo. Mas não. Huan Shusu balançou a cabeça, aparentemente convencida. Eu disse no início, hoje em dia é só uma convenção social. No geral, de qualquer maneira, ninguém bate em ninguém e ninguém está armado. Matheus. Bom, quase ninguém, mas digamos que se for um civil, é muito mal visto. Não é necessariamente verdade em todas as culturas da Terra, mas... De novo, ele divagou. Entendi. É só um sinal de educação. A Feng Huang se aproximou de novo do Matheus e segurou a sua mão. Oi, eu sou a Helena Ren Feng Huang, chefe da guarda Vicinto. Quem é você? Ai, acho que vai ser demorado, mas é engraçado. Huan Shu ainda está segurando a mão do Matheus, esperando uma resposta. Já está melhor. Não está perfeito, mas está melhor. Então, para começar, esqueça seu sobrenome. Você é só Helena. Vocês não têm sobrenome na Terra? Temos, mas fora dos contextos mais formais, usamos muito pouco. Ah, e não precisa falar o que você é, chefe da guarda Vicinto. Ninguém na Terra sabe o que é a guarda. Parece evidente. Força do hábito. Desculpe. Minhas sobrancelhas pularam para fora da minha testa. Eu me virei para Cori. Ela parece tão surpresa quanto eu. Huan Shu pedindo desculpas para o Matheus. Não foi nada, imagine. Tive a impressão de vê-lo beliscar discretamente o próprio braço, ou talvez não tenha nada a ver. E já que estamos falando nisso, normalmente evitamos pedir aos outros que se apresentem. Não sei exatamente porquê, mas pergunte como eu estou. Devo perguntar para uma pessoa que não conheço como ela está? É isso mesmo. É um pouco estranho, mas digamos que é assim que se faz. É bem curioso ver que todos esses costumes analisados dessa maneira. Somos obrigados a questionar coisas que nos parecem óbvias, né? Coisas que aprendemos desde cedo, sem precisar analisá-las. É verdade, terminar de se apresentar pedindo para que outro faça a mesma coisa é estranho. Mas por quê? Não tenho a menor ideia. Só parece estranho. Vamos tentar mais uma vez, mas antes uma última coisa. Na verdade, você não deve pegar na minha mão, só estender a sua. Se tudo correr bem, eu estenderei a minha mão ao mesmo tempo. Mas pegar na mão de uma pessoa que não a estendeu é visto como uma falta de educação. Mas foi o que você acabou de fazer comigo. Sim, para mostrar para você. Eu sabia que você não ia entender a estender a mão, já que você não sabia que devia fazer isso. Huan Shu voltou a se posicionar e avançou, mão estendida. Matheus a apertou com um cumprimento breve e bastante formal. Oi, meu nome é Helena. Como vai? Matheus, vou bem, obrigado. E você? Huan Shu foi pega de surpresa por um instante. Ela não esperava que o Matheus fosse dar continuidade ao diálogo. Helena, tudo bem, obrigada. Matheus deixou escapar um sorrisinho indulgente. Desculpe, foi perfeito, mas você não precisa repetir o seu nome. Como você respondeu começando por dizer seu nome? Pensei que fosse um outro costume estranho. Não, estava me apresentando, só isso. Mas você fez bem em improvisar, nunca se sabe, com um pouco de sorte. Mas tirando isso, foi ótimo. Alguém quer tentar? Nebra? O vampiro se levantou enquanto a Huan Shu foi se sentar.
Também vou precisar de um nome falso. Tá, então um nome que comece com N. Nicholas está bom para você? É bem legal o Noah. É um pouco mais moderno. A vantagem é que parece mais com o seu nome. Perfeito. Topo Noah. Está bom para mim. Ótimo. Já que estamos fazendo isso, talvez possamos escolher os dos outros também. Lance e Leifton com ele. Posso sugerir Leo, Lauro, Ludo. Talvez Lauro para você, Lance, e Leo ou Ludo para você, Leifton. Acho que pode combinar com a idade que vocês parecem ter. Parecem, né? Lance aceitou com um sinal de cabeça. Leo, muito bem. Por que não? Ou qualquer outra coisa. Perfeito. Huanshu pode continuar como Helena. Funcionará muito bem. Olhei para Huanshu. Helena. Por que não? Ela é uma moça muito bonita. Talvez o suficiente para mobilizar 1000 soldados. Bom, está pronto, Noam? A gente se encontrou, não importa o contexto. Nebra avançou na direção do Matheus e estendeu a mão para ele. Matheus apertou a mão dele. Nebra parece bem mais à vontade do que a Huanshu. Bom dia. Como vai? Noam, um amigo do Matheus. Ele aproximou. Ai, peraí. Ele improvisou com naturalidade. Ele está acostumado a se fazer passar por quem não é. Foi perfeito. Não tenho nada a dizer. Lance e Leifton, ficou claro para vocês? Eles concordaram com um sinal de cabeça. Não tem nada de muito complicado. Ótimo. Bom, talvez seja a hora de fazer uma pequena pausa. Uma guardiã levantou a mão bastante animada. Sim, pode falar. Você tem alguma pergunta? Não é exatamente uma pergunta, é só... Será que eu também poderia tentar? Matheus ficou um pouco desconcertado, mas deu de ombros. Ah, por que não? Imagino que... Bom, venha. A guardiã foi até o Matheus. Ela parece bem interessada na aula. Com os olhos arregalados, ela estendeu uma mão trêmula a ele. Oi, meu nome é Ludo. Tudo bem, Matheus? Mano, eu queria que mostrasse pelo menos a sombra da guardiã, que seria até legal, mas... né? Matheus apertou sua mão, fazendo o possível para reter um riso nervoso. Meu Deus, Moto. Tudo bem, Ludo, obrigada. Ele não deve ter visto utilidade em corrigi-la. A moça deu um gritinho de entusiasmo, quase fora de si. Ela agradeceu calorosamente o Matheus e foi se sentar, pelo visto bastante emocionada. Aqui. Tá, vamos lá. Tietê deu um showzinho ridículo. Pode ter certeza de que metade das guardiãs que estão aqui vieram só para ver o Matheus. E olha que depois dos últimos acontecimentos, as coisas se acalmaram um pouco. Mas suponho que desta vez a ocasião era perfeita demais. Tá bom. Peraí, deixa eu ler os diálogos. Concordo com você, é ridículo. Elas devem ter uma coisa melhor para fazer. E você com isso? Se elas estão contentes. Ah, e você não veio aqui por isso, né? Caraca, que muda o diálogo. Porque, tipo, na Rota do Leifton, dá pra perguntar se ela tá com ciúmes. Mas aqui é diferente. Tá. Ah, eu acho que a resposta certa é a última, então... Ah, eu vou escolher a última. Tanto faz. Ah, e você não veio aqui por isso, né? Não, nada a ver. Só vim para apoiar os amigos. Segurei um riso irônico. Na minha opinião, ela fica tampando o sol com peneira. Bom, não é da minha conta. Vim aqui por um objetivo específico. Na Rota do Lance eu vou escolher outro diálogo. Desculpe, Curi, mas preciso tirar as medidas deste pessoal. Pode ir. Vou lá trocar uma palavrinha com aquela exibida. Nossa.
Cori se levantou, suas 7 caudas flutuantes de um jeito nervoso no ar. Então, a gravação para por aqui. Já deu 30 minutos. Então é isso. Se cuidem, bebam água. No próximo vídeo vai ser... Eu não sei como, na verdade, como é do Matheus nessa parte. Até porque eu não vi prints. Mas... Vamos procurar só por acaso. Vou colocar restrição de idade. Não, mentira, não sei, vou ver. Mas é isso. Se cuidem, bebam água. E até o próximo vídeo.